Olá, conselho do perito. O fisioterapeuta perito não concluiu o seu laudo pela CIF. Posso impugnar? Devo impugnar? O que eu faço com esse laudo? Essa pergunta apareceu no Instagram também. Eu gosto porque o pessoal interage bastante ali com a caixinha e surgem umas dúvidas bem interessantes e essa vale a reflexão. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o objeto da perícia. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que estar atento porque muitas vezes, no nosso Brasil de dimensões continentais, há locais onde o fisioterapeuta só faz a perícia de ergonomia, a perícia ergonômica. Ele vai no local de trabalho, analisa ali as questões envolvendo o ambiente laboral e entrega o seu laudo ali concluindo quanto a fatores de risco ergonômico ou até, se é possível, quantificar o risco ergonômico. Nesse caso, eu não vejo por que ele concluir pela CIF, né? Colocar lá se o risco é grave e tal, porque não se trata especificamente de um diagnóstico fisioterapêutico propriamente dito, e sim uma conclusão em relação à perícia de ergonomia. Mas vem o contraponto agora. E se a perícia, onde o objeto de estudo dessa perícia é deficiência físico-funcional, onde o final, a conclusão é o diagnóstico fisioterapêutico. Aí a coisa muda de figura. Por que muda? Porque a resolução 370, no meu ponto de vista, ela foi escrita no imperativo. O que ela diz lá? No artigo 1º diz assim que os fisioterapeutas adotarão a CIF, como recomenda a OMS. E no artigo 2º ela diz os fisioterapeutas aplicarão a CIF como recomenda após os seus respectivos diagnósticos. Quando o teu conselho de classe escreve que a partir daquela data onde foi emitida a resolução, os fisioterapeutas adotarão e os fisioterapeutas aplicarão, não me parece que há margem para interpretação se é obrigatório ou não é. Então, a perícia fisioterapêutica é diagnóstico fisioterapêutico. E ela sendo diagnóstico fisioterapêutico, ao final ela tem que estar codificada, quantificada e qualificada pela CIF. Se o fisioterapeuta perito não fez isso no seu laudo, eu acho que cabe sim uma impugnação. Bem forte, né, bem elaborada, no sentido de perguntar para ele, né, primeiro, por que ele não fez? Né? Aí isso vai encaixar nos quesitos complementares. Por que ele não concluiu a perícia ou não concluiu o seu laudo através da CIF? Essa é a pergunta. Como manda a resolução 370. Só que tem um detalhe também, né? Não adianta você impugnar como assistente e o seu documento, o seu parecer de assistente também não está pela CIF. Então, os dois fazendo infração ética, né? O perito que não concluiu pela CIF e o assistente que também não fez e ainda está questionando o perito. Então, os dois têm que estar pela CIF. O que pode acontecer, principalmente na Justiça do Trabalho, é que o fisioterapeuta perito ele conclui pela CIF, mas como os juízes estão mais acostumados a trabalhar com o DPVAT, ele equipara, né? Ele equipara os achados dele da CIF com o DPVAT. E aí o laudo dele tem uma conclusão pela CIF e tem uma conclusão pelo DPVAT. Então, assim, o fisioterapeuta, se ele estiver fazendo uma perícia fisioterapêutica, ele precisa concluir pela CIF. Não tem como escapar. Se a perícia fisioterapêutica é diagnóstico fisioterapêutico, não pode concluir de outro jeito. Inclusive, na construção do seu documento, que vai passar ali pela anamnese e principalmente pela avaliação físico-funcional, ele deve analisar funções relacionadas ao movimento, que tem lá no capítulo 7 da CIF, no domínio da função, domínio B. Então ele tem que analisar lá a função mobilidade articular ativa, a função força muscular, a função sensibilidade dolorosa. Se for o membro inferior, tem que ter a função relacionada ao equilíbrio, a função marcha. Tudo isso tem que estar no documento forense desse fisioterapeuta perito. Se não tiver, cabe aí sim uma impugnação. E aí
nessa formatação, você vai apontar esse erro e você vai fazer os quesitos complementares utilizando a resolução. E aí, cara, vai ficar em maus lençóis. Porque se o fisioterapeuta perito responder que não é obrigatório, eu não sei, né? Porque o juiz ele é um entendedor de leis. Se ele vai ler que o teu conselho de classe diz que aplicarão e adotarão, não cabe interpretação, né? Então, para você que atua na área, você tem que ter esse conhecimento. Se você está pensando em ingressar na área de perícia, eu acho que eu vou trabalhar com fisioterapia forense, perícia, assistência técnica, jurisconsultoria, o conhecimento de CIF é basilar, começa por aí. Se você não sabe, não tem nem como começar. Você vai entregar um documento forense aí sem estar codificado, quantificado e qualificado pela CIF, é complicado. Então, assim, o mínimo do mínimo é ter esse conhecimento, não tem o que fazer, você precisa saber de CIF para atuar nessa área. Então, resumindo, cabe sim uma impugnação em cima disso e cabe principalmente quesitos complementares perguntando para o perito por que ele deixou de usar a CIF. Fechou? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, te inscreve no canal. Se você estiver no Instagram, curte, compartilha, salva, manda esse vídeo para quem precisa. Comenta aqui embaixo se você já pegou algum laudo aí que não tinha CIF e precisou impugnar, conta para mim. E até a próxima.